Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora você está me vendo aí. É, Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez, né, para dar continuidade nas nossas aulas, né? Estamos aí no nosso segundo vídeo. E só para dar uma reprisada, na aula anterior a gente viu um pouquinho essa questão da integração do território brasileiro, né? Depois, ou melhor, dentro desse tema, né, a gente viu aí a questão da urbanização, a hierarquia, né, das cidades, vimos aí os problemas gerados, né, por conta da concentração demográfica, né, ou seja, problemas urbanos, problemas ambientais, problemas socioeconômicos, e hoje nós vamos aqui para o tema 2 da unidade 3, né, que fala aí sobre a indústria, né, especificamente o início da industrialização brasileira. A industrialização brasileira ela se dá de forma tardia, né, se nós formos comparar, obviamente, com os outros países, enquanto os outros países, uma parte dos outros países já estavam aí a todo vapor com a sua indústria, nós estávamos aí iniciando, né? Então, a industrialização brasileira é uma industrialização muito recente. Nós vamos perceber, né, e quero aproveitar já ler aí com vocês um pouco do texto para que nós possamos entender um pouco melhor. Que diz assim na página 76, tá? Você estando aí com o seu livro, você possa abrir aí para acompanhar a leitura, que diz assim, até o século XIX, a atividade industrial não era muito significativa no Brasil, ou seja, até o século XIX. De 1830 a 1829, a expansão da atividade cafeeira assumiu uma importância crescente na economia nacional e no desenvolvimento industrial, especialmente das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, se nós formos observar, até 1929, a economia, né, brasileira ela estava basicamente centrada no café. O café era a mola propulsora da economia brasileira, e daí nós temos, né, como se diz, nesse período aí, o desenvolvimento, né, por que não dizer assim, da cidade, da região, né, ou seja, sudeste, justamente por conta que a economia estava centrada nessa região, né? E nós vamos ver que depois, ou seja, no início do século XX, né, o início do século XX, essa economia ela é direcionada, né, para a indústria. Por que, que a economia ela é direcionada para a indústria? Porque no início do século XX houve uma crise lá fora, né? Houve uma crise lá fora, e por conta dessa crise que houve lá fora, isso acabou afetando, né, como se diz, a economia brasileira, afetando a economia brasileira justamente por conta que a gente, né, o café que era produzido aqui no território brasileiro, esse café ele era direcionado para outros países, né, países da Europa, países da Ásia e daí por diante. Então, com uma crise lá fora, eles deixaram de comprar o nosso café. E isso acabou influenciando de forma direta a economia brasileira, né? Então, a economia brasileira acabou se enfraquecendo nesse período, e a única saída, né, para os empresários brasileiros, que até então só trabalhava com café, né, nós vamos ver que o desenvolvimento, né, da região, especificamente sudeste, se deve, né, ao café. Quando nós falamos da questão da implantação das ferrovias no território brasileiro, se dá justamente por conta que houve a necessidade da implantação das ferrovias no território brasileiro para o escoamento desse café, mas que nós estamos falando aqui do início, né, do século XX, que se tem aí um grande problema, que foi justamente a crise que ocorre lá fora. Então, por conta dessa crise,
nós somos obrigados, né, a começar a desenvolver, né, a nossa indústria, desenvolver não, é implantar, na verdade, a indústria aqui. Então, o excedente, vamos dizer, o capital que se tinha aqui no Brasil, os empresários direcionaram, obviamente, para a compra, né, de máquinas lá fora para a produção de alguns artigos, né, alguns produtos que a gente consumia e que vinha lá de fora. A gente mandava o café para lá, o Brasil mandava o café e trazia os produtos industrializados, né? E uma vez que nós paramos de mandar o café, a gente não tinha capital para comprar, né, esses recursos lá fora. Então, o pouco que se tinha, né, de forma muito inteligente, os empresários resolveram comprar aí essas máquinas para começar a produzir o que a gente comprava lá fora, né? Então, aí nós temos aí o início da industrialização no território, junto com essa crise aí. Nós temos aí também, né, duas questões melhor, que acabou impulsionando aí também a indústria brasileira, que foram justamente as duas guerras mundiais, né? As duas guerras mundiais, de uma certa forma, acabou nos ajudando nesse processo de industrialização no Brasil. Bom, dando continuidade a essa questão da indústria, né, brasileira, eu quero falar um pouquinho aí com vocês sobre a indústria brasileira, isso no momento, ou seja, a indústria brasileira atual. Quero até ler aqui o texto, né, para que nós possamos refletir um pouquinho mais. O setor industrial brasileiro é dividido com empresas que atuam nos setores químicos, metalúrgicos, siderúrgicos, automobilísticos. Na figura 7, né, você observando, né, nós vamos ver aí essa questão da indústria, vamos ver uma foto da indústria brasileira. Isso é uma indústria atual, uma indústria moderna. Não dá para comparar a indústria brasileira do início do século XX, né, do início do século XX, com uma indústria brasileira agora do século XXI. A indústria brasileira do século XXI é uma indústria, podemos dizer que até que moderna. Obviamente, uma indústria dependente de tecnologia, sim, mas é uma indústria moderna, né? Dando continuidade. As indústrias, porém, não se distribuem de maneira homogênea pelo território nacional, concentrando-se nas regiões Sudeste e Sul. Então, ou seja, a indústria brasileira hoje, né, ela está concentrada na região Sudeste e na região Sul, mas podemos dizer também que a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, são regiões que hoje também têm recebido aí muitas indústrias, né? Assim como nós já ouvimos aí na aula anterior, né? Houve a dispersão dessas indústrias, até mesmo por conta dessa questão da isenção de impostos e incentivos, né? Vamos dizer assim, governamentais, mão de obra barata. Isso fez com que a indústria brasileira, né, ela se dispersasse, né, para outras regiões. Dando continuidade no texto, atualmente o Parque Industrial Brasileiro enfrenta o desafio de se modernizar e que exige investimento das empresas em novas tecnologias e na aquisição de máquinas, além de requerer ampliação de infraestrutura de transporte, energia e comunicação. Então, apesar de toda essa modernidade na indústria brasileira, né, se a gente for comparar com as empresas, as indústrias, melhor, estadunidenses, a gente ainda tem muito, obviamente, que crescer, né? E para nós crescermos, há aí a necessidade, né, da implantação ou aquisição, melhor, de máquinas, né, mais tecnológicas, né? E a implantação até mesmo, né, de uma melhoria na infraestrutura, né, de transporte, energia, e até mesmo comunicação, né, para que essa
indústria ela venha estar aí, como se disse, despontando no mercado mundial. Mas temos, obviamente, melhorado muito comparando aí com muitos países, né? Bom, então assim como em qualquer outro país, a indústria brasileira ela possui aí as suas características, né? Se você puder, você abre aí o seu livro na página 78, que a gente vai ver aqui, eu estou com o livro, inclusive, do lado aqui, na página 78, que fala aqui a respeito das características da industrialização brasileira. A industrialização brasileira apresenta 3 características principais, né? Isso não quer dizer que não possui outras características, mas aqui nós temos pontuado para nós 3 características, né? A industrialização tardia, né, que eu já falei para vocês, essa industrialização ela acontece de forma tardia, enquanto ela está a todo vapor já em outros países, né? Infelizmente aqui no Brasil ainda não tinha acontecido. Ocorreu cerca de 200 anos após a Revolução Industrial, né? Então, ou seja, depois que acontece a Revolução Industrial na Inglaterra, né, é que acontece aqui o processo de industrialização do Brasil. Então, ou seja, 200 anos depois, são muitos anos. Substituição de importações, né? Os produtos anteriormente importados começaram a ser fabricados intensamente e foram bem recebidos pelo mercado consumidor, né? Então, os produtos que antes a gente precisava importar, né? No entanto, hoje nós já produzimos, né? Mas teve aí, obviamente, que passar por essa crise, né? Por essa crise para que nós tivéssemos aí, ou melhor, os empresários, né, tivessem o interesse de implantar a indústria no território brasileiro. Dependência de capital e de tecnologia estrangeira, na verdade até hoje, né? Obviamente muitas coisas que a gente comprava lá fora deixamos de comprar, alguns equipamentos já produzimos aqui, né? Mas se tratando de questões tecnológicas, a gente ainda tem que crescer aí muito, tá bom? Essa questão da concentração e desconcentração da indústria, né? Eu já venho falando aí no decorrer da aula, né? Mas só para a gente dar uma reprisada muito rápido, até mesmo porque tem aqui no texto. Então eu quero estar lendo aqui com vocês, né? A região sudeste apresenta a maior concentração industrial e nela se encontra a rede de grandes parte das empresas instaladas no país, o que ajuda a explicar essa condição é que o início da industrialização brasileira se deu com a maior intensidade no estado de São Paulo. Então, nós vemos aí o fator, né, o porquê melhor, o fator que explica, né, o porquê da concentração da indústria brasileira justamente na região sudeste, especificamente no estado de São Paulo, né? Então, eu posso explicar para vocês melhor que isso acontece até os dias de hoje justamente por conta do surgimento. Então, pelo fato de a industrialização brasileira começar como se diz, no estado de São Paulo, então, por conta disso, há maior concentração da indústria brasileira justamente ainda nos dias de hoje no estado de São Paulo, tá bom? Entre as décadas de 1950 e 1970, o estado de São Paulo foi responsável por 58% da produção industrial do país. E a região metropolitana concentrava 77,52% do total do estado, né? Então, ou seja, o estado de São Paulo produzia
ou seja, tudo que se produzia industrialmente no Brasil, 58% era no estado de São Paulo e 77%, né, vamos fechar aí, 77%, né, do que se produzia, de 100% que se produzia no estado, 77% era produzido na cidade de São Paulo. Isso se deve justamente por conta da concentração dessas indústrias exatamente no estado de São Paulo, ou melhor, na cidade de São Paulo. Desculpa aí, gente. Aí nós vamos perceber que nos dias atuais, né, estamos falando aí de 3 anos atrás, em 2017, né, essa concentração, ou seja, ela reduz muito, né? Hoje, para vocês terem noção, né, só 37%, né, 37% dessa indústria, né, ou seja, está localizado no estado de São Paulo. Isso se deve justamente por conta dessa dispersão industrial que eu já falei com vocês anteriormente, tá bom?